Olha, a situação lá no Oriente Médio, nossa, escalou muito, né? Dia 13 de junho agora, 2025, a gente está falando desses ataques aéreos de Israel dentro do Irã, uma coisa bem sem precedentes recentes, talvez desde a guerra Irã-Iraque. As fontes que a gente tem mostram um cenário bem complicado. Sim, um cenário assim super tenso. E os alvos, né, foram muito específicos de alto valor, tipo instalações nucleares que a gente já conhece, como Natanz, centros de comando militar, QG da Guarda Revolucionária lá em Teherã e, talvez o mais forte, lideranças importantes iranianas. Não é só uma troca de farpas, sabe? É outro nível de conflito. Exato. Israel deu o nome de Leão Ascendente para a operação, falando que era preventiva. Já o Irã, para o Irã foi uma declaração de guerra. O que a gente quer fazer aqui é justamente mergulhar nessas informações, tentar entender o que pode ter motivado Israel e, o que pode vir pela frente, né? O que mais a gente sabe sobre como isso aconteceu. Então, além desses alvos mais, digamos, estratégicos, as fontes confirmam uma coisa preocupante, que foram ataques a prédios residenciais em Teherã. E aí tem relatos de vítimas civis, inclusive mulheres, crianças. Isso saiu na mídia estatal iraniana. E tem um detalhe que chama atenção. Parece que teve uma operação antes do Mossad, usando drones para, enfraquecer as defesas aéreas do Irã. Eles até soltaram um vídeo, o que é bem raro, né? Parece uma mensagem de, olha o que a gente consegue fazer. E a lista de gente importante do Irã que morreu é pesada. Confirmaram a morte do Major-General Hossein Salami, que era o chefão da Guarda Revolucionária, e do Mohamed Bagheri, chefe do Estado-Maior. Figuras centrais mesmo. O Salami era conhecido por aquele discurso bem duro contra Israel, contra os Estados Unidos, o veterano da guerra Irã-Iraque. E o Bagheri, que estava no cargo desde 2016, era mais o estrategista, né? Ligado aos mísseis e tudo mais. Algumas fontes falam até em cientistas nucleares também. Eliminar gente desse calibre não é pouca coisa. Definitivamente não. A justificativa que veio de Israel oficialmente, pelo Netanyahu, foi aquela da ameaça existencial do programa nuclear iraniano. Só que aí entra um ponto interessante. A inteligência americana, fontes como a diretora Tulsi Gabbard, lá em março, tinham avaliado que o Irã não estava buscando a bomba ativamente naquele momento. Essa diferença de avaliação é bem significativa, né? Com certeza. Levanta muitas perguntas sobre o cálculo de Israel. E os Estados Unidos, como ficam? O secretário de Estado, Marco Rubio, negou que eles tivessem participado diretamente, mas, ao mesmo tempo, deixou um aviso para o Irã, para não retaliar contra alvos americanos. Parece que Washington está tentando andar numa linha bem fina ali. Exato. Do lado iraniano, a reação logo de cara foi prometer uma resposta forte. O líder supremo Khamenei falou em graves consequências. Eles lançaram 100 drones contra Israel, mas os primeiros relatos são de que não causaram danos. Parece até uma resposta meio simbólica, talvez para medir a temperatura, por enquanto. E também levaram o assunto para a ONU, claro. E tudo isso vem depois de um período que já estava quente, né? A gente teve aquela Operação Promessa Verdadeira 2 do Irã, em outubro de 2024, com um monte de mísseis contra Israel, que foi uma resposta às mortes do Haniyeh, do Nasrallah e também ao ataque de Israel ao consulado iraniano lá em Damasco, em abril de 2024. Parece um ciclo que só piora. Precisamente. Esse timing de Israel agora parece muito calculado. As fontes que a gente consultou sugerem que Israel pode ter visto ali uma janela de oportunidade. Talvez eles perceberam o Irã um pouco mais vulnerável, sabe? Com aliados na região, tipo Hezbollah ou Hamas, meio enfraquecidos, problemas econômicos internos que não acabam, os ecos daqueles protestos pós-Massa Amini ainda presentes e até relatos de espiões infiltrados. Agirando que saísse um acordo nuclear entre EU e Irã também pode ter sido um fator, né? Sem falar na própria política interna lá em Israel. Faz sentido essa leitura, essa percepção de janela de oportunidade. E o impacto já foi imediato, né? Não só na região, mas globalmente. Espaços aéreos fechados no Irã, Iraque, Israel em estado de emergência.
Sim, e os mercados, nossa, reagiram na hora. O preço do petróleo Brent deu um salto, passou dos $78 o barril, aquele medo de sempre de ter problema no fornecimento, principalmente ali no Estreito de Hormuz. E claro, a ONU e a Agência Internacional de Energia Atômica estão acompanhando de perto a situação nuclear, que no fundo é o pano de fundo disso tudo. O que nos leva a uma pergunta final, né? Depois de um ataque dessa proporção que eliminou lideranças militares-chave, atingiu instalações supersensíveis, Aí fica a questão, qual vai ser a real capacidade e, talvez mais importante, qual vai ser a natureza da resposta iraniana? E como essa escalada, que parece ter ultrapassado limites anteriores, vai redesenhar o equilíbrio de poder ali no Oriente Médio e o próprio futuro da diplomacia nuclear? Principalmente considerando esse momento que parecia delicado para as negociações e com essa percepção de fragilidade do regime iraniano. É um cenário bem complexo, né? e imprevisível que se abre agora.